No ar, mais um NCD Cast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado. Nada como a experiência de vida para inspirar o projeto de uma arquitetura conceito, porém cheia de significados. A frase ela até pode parecer filosofia, mas ela retrata a história de uma vida marcada por vencer a batalha contra o câncer pela segunda vez em 5 anos. A simbologia do renascimento e superação da doença transformou o jeito de ser e também despertou outros olhares e cuidados com relação à casa e à própria saúde. É o zelo, o cuidado com a história, a essência, que é fonte de inspiração e vai conduzir essa nossa conversa que é tão repleta de significados. A arquitetura como mensagem de prevenção é nosso tema de hoje por aqui. Estamos no mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama, e também é uma oportunidade para a gente compartilhar, a partir do trabalho, do seu trabalho, Juliana Hoff, uma arquitetura com foco na individualidade. Afinal, os obstáculos da vida podem ser ainda maiores quando elas fogem um pouco do script daquilo que a gente planejou, não é mesmo? Ressignificar os dias faz parte da rotina, da tua rotina, Juliana, e hoje participa desse episódio com histórias de vida e da profissão. Então, fique com a gente que o NCDcast de hoje tem muita emoção. E nessa conversa a gente vai de rosa. Ju, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar nesse episódio do NCDcast que é tão repleto de significado para a gente e principalmente para você. Obrigada, Chay, obrigada, NCD, pelo convite. Sempre é um prazer estar com vocês. E tudo a ver, né? Arquitetura com sentimento, arquitetura com história, arquitetura que nos representa, né? Eu acho que esse é o nosso papel hoje como profissionais, em trazer algo individual, né? Contando grandes histórias através da arquitetura. E aí eu já começo te perguntando que a vida ela tem exigido umas doses de audácia e de fé de você, né? Como é que é vencer a batalha do câncer por 2 vezes em um espaço de tempo de 5 anos? Eu sempre me questiono na seguinte frase, eu uso muito para mim. Não é por quê, mas é para quê. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é para alguma coisa, né? Então, estar nesse momento, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? A partir do momento que a gente acorda, a gente não sabe o que a vida, os desafios que a gente vai ter durante o dia. Então, quando eu olho para trás e eu vejo assim, tudo que eu já passei, né, com os 37 anos, a vida fica muito mais fácil, mais simples, porque a nossa profissão exige muito da gente, né, esse zelo, esse cuidado com o outro, né, porque a gente é depositado na gente muitos sonhos. Então, a gente sabe o quanto na arquitetura isso acaba sendo muito, não digo assim pesado, mas eu digo assim comprometedor, porque a gente está lidando com muitos sonhos. E a nossa vida não deixa de ser isso, né? Sonhos, né? Então, tu olhar para trás, depois de 2 vezes ter passado por isso, lidar com esses momentos da arquitetura, lidar com a vida, acaba sendo mais fácil, confesso pra ti. Quando eu vejo que eu tô ficando assim um pouco estressada, no sentido assim, ai meu Deus do céu, eu olho, peraí, Juliana, pra tu ver, olha só tudo que já passou, isso aqui não é nada, isso aqui é só mais um capítulo, porque as páginas você que vira, né? Verdade. E como é que foi essa descoberta, assim, tu tinhas o hábito da prevenção, do cuidado, como é que foi a primeira descoberta e também depois a segunda? Como é que foi o teu psicológico e até mesmo como é que tu lidou com isso na tua rotina? Então, eu penso que quando a gente está com algum problema, o que eu foquei? Eu não focava no problema, eu focava na solução. Porque o problema tá ali, a tua vida é essa, então eu não sei exatamente se, né, o que eu tinha, o que Deus me reservou era estar aqui naquela condição. Então eu tentava fazer da melhor maneira possível, daquele momento, o mais normal possível, né? Então por isso que a arquitetura foi muito importante no meu processo de cura, porque realmente eu tentava ter uma vida normal ao ponto de ir para o escritório. Claro, tinha momentos que eu estava internada, não podia ir, mas quando eu estava, eu ia para o escritório, o pessoal ia lá em casa, a gente discutia projeto, atendia. Então tudo isso
fez com que fosse mais fácil, porque você se sente normal. Então, o que eu vejo para mim que funcionou muito? É quando a gente tem uma situação que sai da nossa rotina. Eu sou capricorniana, adoro rotina, né? Capricorniana, não sei os capricornianos, mas eu sou Juliana, adoro rotina, acordar café, vou academia, tudo no script, né? E quando esse script ele sai de desordem, tu tenta manter. Eu, pelo menos, tentava manter as minhas rotinas parecidas. Tipo, no momento, no meu caso, meu câncer foi no joelho, na perna, né? Eu tentava fazer com que eu ia pra academia. Tipo, era uma fisioterapia que eu fazia. Mal não conseguia mexer uma perna assim, ó. Mas eu botava roupa de academia pra parecer que eu estava me sentindo assim, ó, normal como eu ia antes. Então, eu sempre gostei muito de me cuidar, Chay. E voltando ali, como que eu descobri? Foi por conta disso. Porque por conta que eu sempre gostei muito de atividade física, sempre cuidei muito da alimentação, nunca fui assim de extrapolar, claro, comidinhas, tudo extrapola, mas eu digo, os excessos, eles são esporádicos e não todos os dias. E isso acabou sendo um facilitador para o meu processo de tratamento, né? Ficar atento ao seu corpo, né? Então eu senti um desconforto no joelho, peraí, vou dar uma olhada. Então, a questão que eu vejo, a gente tem que estar atento aos sinais, a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia, faz com que a gente esqueça da gente, né? A gente cuida de tanta gente, às vezes dos pais, da família, do marido, dos filhos, e a gente esquece de olhar para nós, só que se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, esse processo, tu estar atenta e realmente tirar tempo para se cuidar, faz toda a diferença no câncer, vamos dizer assim, né? E aí até na nossa introdução a gente falou que a gente vai de rosa nessa conversa, né? E aí nesse processo surgiu o teu projeto Voo de Rosa. Em que momento você teve essa ideia e você percebeu que isso traria uma contribuição para a sociedade que fosse além da arquitetura, né? Que é a tua especialidade? O projeto aconteceu muito despretensiosamente, assim, confesso pra ti. Em 2017, né, eu tive o primeiro ali em 2012, então passou 5 anos, eu digo que foi os 5 anos de luto. É o luto que a gente chama, assim, às vezes tu quer esquecer, né, tu passou e tu quer, deu, acabou, né, não quero mais lembrar, mas não. E ele veio de uma forma pra mim muito especial. Um marido pegou meu telefone, eu digo marido porque ele queria ajudar a esposa, pegou meu telefone numa loja onde eu comprava, né, da área da arquitetura, então tinha meu cadastro lá como arquiteta e tal. E aí ele me ligou, ele disse assim, olha, eu queria te pedir desculpa porque eu peguei o teu cadastro aqui na loja que eu trabalho, eu sei que isso não pode, bem assim, toda assim medindo palavras, mas é que sabe o que é? É que a minha esposa, ela tá com câncer. E quando eu falei que ela tá com câncer, muitas pessoas falaram assim, ó, conversa com a Ju. Porque naquela fase, quando eu tive a primeira vez, eu realmente, né, deixei a careca, fiquei careca, deixei os rótulos de lado e saí carecona mesmo, né? Fui convidada para fazer umas fotos carecas, então eu assumi mesmo aquele personagem naquele momento, que era a vida que eu tinha naquela situação. E ele me ligando, assim, todo com meias palavras, cuidando do que falando, acho que com medo que eu não quisesse falar sobre, e ele me perguntando o que ele poderia fazer para ajudar a esposa. Então aquilo ali foi para mim uma virada de chave, porque eu pensei assim, ó, se ele tá vindo me perguntar, muitas pessoas também gostariam de me perguntar isso. E às vezes acha que a pessoa não quer mais falar sobre o assunto. E eu não tinha problema nenhum de falar. Claro, eu tava bem na minha vida, tendo a minha rotina, meu trabalho. Só que daí foi aquilo ali me despertou assim, não, peraí, é uma maneira que eu posso ajudar outras pessoas. E daí liguei pra uma amiga minha, que tinha um restaurante na época lá, um restaurante muito bonito, lá o Serve, em Tubarão, e falei pra ela, vamos fazer um jantar aqui? Pra gente arrecadar, fazer para poucas mulheres, foi feito jantar, acho que deu 80 mulheres, 70 mulheres, que a gente conseguiu, assim, que cabia no espaço. E ela perdeu o pai de câncer, perdeu a mãe, ela assim, Ju, vamos, eu acho que a gente precisa fazer sobre isso. Então, de lá pra cá, o projeto foi ganhando corpo, foi ganhando forma, depois da pandemia, que nós fizemos uma live diretamente de Nova York, por conta da pandemia, eu estava em recuperação também, do segundo. E as pessoas começaram a pedir, mas ele pode mudar de lugar, não precisa ser sempre no mesmo lugar, né? Então, de lá pra cá, a gente colocou ele, fizemos em Orleans, esse ano em Florianópolis, que foi na quarta-feira, no dia 19. Então, tá sendo assim um sucesso. E tem alguma receita para manter esse otimismo, assim, porque a gente já teve outras oportunidades de conversar sobre o assunto
E você sempre traz com uma naturalidade e até mesmo com uma forma de encorajamento para as pessoas, de que isso não é uma sentença de nada, na verdade, né? E como é que faz para ter essa alegria? Então, eu acho que eu depois disso eu comecei a ler muito sobre, sabe, Chay? Sobre no sentido de poder entender realmente como é que funciona o nosso cérebro, né? E o nosso cérebro é uma luta diária, a gente precisa lidar com ele. É claro que a gente tem que entender que o otimismo, obviamente, ele é muito importante, mas não é sempre que a gente acorda otimista, né? Isso é natural do ser humano, né? Tem dias que tu, nossa, tá cansativo, né? Então, eu agora nessa rotina de bastante trabalho por conta da Casa Cor, mas daí eu olho pra trás e digo, Juliana, mas foi tu que escolheu estar aqui nessa posição, então vamos lá, né? Então eu vejo que a vida vai ser sempre isso, né? Às vezes tudo que tu sonhou, que tu conquistou, tu tá aqui, mas acontece alguma coisa próximo da gente, ou com familiar, ou até mesmo com a gente mesmo, de estar sempre nos questionando, peraí, como é que eu vou lidar? Eu acho que ontem eu escutei uma palavra, quando nós estávamos na Casa Cor, por conta do nosso projeto ali, né, que a gente vai falar um pouquinho também, e veio uma senhora, e eu estava explicando para ela, né, e muitas pessoas me perguntam exatamente isso. E daí eu falei pra ela, ela falou assim, olha, eu acho que a palavra equilíbrio é muito forte e muito difícil de ser mantida. Porque o equilíbrio é tu sempre estar na tua vida profissional, na tua vida pessoal, na tua saúde, tudo aqui. Só que a gente é muito difícil tu conseguir fazer tudo isso aqui, ó. A gente tá sempre aqui tentando conciliar as questões da vida, as questões do trabalho, do casamento, da família. E é sempre uma dose, né? Vamos puxar um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Então eu tava conversando com meu marido sobre isso. Assim, nossa, eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje na questão profissional. Porque eu nunca pensei na arquitetura numa forma assim, de ganho financeiro. Mas pelo contrário, é que eu gosto tanto do que eu faço que isso acaba sendo uma consequência, né? Porque tu natural. E confesso pra ti que e daí a gente conversa muito, né? Porque viajo muito e as pessoas me perguntam, mas como é que tá conseguindo lidar com tudo isso, né? Com a família, casamento? Então tem momentos que perde um pouco. Só que daí vai a gente conversar e colocar pra família e pros amigos, peraí, agora nesse momento eu vou estar mais ausente, daqui a pouco equilíbrio aqui, equilíbrio ali. Então isso é natural, né? Então acho que é isso que é importante. E esse otimismo eu vejo uma coisa eu me pergunto assim, ó, eu acho que todo mundo deveria sempre se perguntar, se você soubesse que você fosse morrer amanhã, exato, é pesado, mas isso faz todo sentido, a gente não se pergunta isso. Eu tô indo pro caminho certo? A vida que eu sempre quis, as coisas que eu sempre desejei, os sonhos que eu sempre tive, eles foram realizados? Se não, por quê? Eu fui para outro caminho que a sociedade foi me colocando, porque tem isso, né? Às vezes a gente vai porque o pai fala, a mãe fala, o marido, e tu, quando tu vê, tu tá naquele limbo e tu não, peraí, não foi isso que eu desejei. Então, quando eu me questionei sobre isso, eu fiquei pensando assim, nossa, cara, como eu sou privilegiada de ter trabalhado no que eu amo, no que eu sempre sonhei em trabalhar. Pra mim, o trabalho não é um peso, sim, pelo contrário, é uma satisfação. E eu poder estar ao lado de pessoas tão incríveis que a gente acaba conhecendo no longo da nossa trajetória, né, de trabalho. Então, a gente se relaciona muito, eu acho que o arquiteto tem muito disso, né? Sabe que eu fui num evento na Bahia, numa premiação na Bahia recentemente, e lá eu só tinha arquitetos. E eu sozinha só conhecia uma pessoa. E daí uma amiga minha, nossa, Ju, mas tu vai sozinha pro negócio? Assim, eu adoro um lugar que eu não conheço ninguém. Porque tu tens a oportunidade de conhecer muitas histórias e pessoas incríveis que às vezes tu tá com outras pessoas que tu conhece e tu não te permite conhecer outras pessoas, né? E eu conheci várias pessoas de vários lugares do Brasil. Fiz uma amizade com uma arquiteta, que é a Rafa. Ela é do Mato Grosso. Uma arquiteta incrível. E deu assim, olha, eu me inspiro muito em pessoas que olham assim, nossa, eu queria ser como tu. Eu falei pra ela assim, cara, tu é muito massa. E isso de uma maneira eu digo assim, de inspiração, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar rodeado de pessoas que nos inspiram. Desde um arquiteto ou uma pessoa que tem uma vida que você acha que é legal, que ela aproveita a vida. Então eu acho que esse é o segredo, a gente realmente entender onde nós estamos e entender se nós estamos no caminho certo, que faz sentido para nós, mas não para o outro, sabe? Eu acho que a gente está num momento da sociedade
Porque as pessoas estão fazendo muito pelo outro não no sentido de ajudar, mas pelo outro, o que os outros vão pensar. Ou querer a vida do outro, né? Porque uma coisa é inspiração, e outra coisa é querer, né? Então isso e não sabe lidar com aquilo exatamente, ali, né? Exatamente. E entender que às vezes tem coisas que não são pra você também, né? Então é isso mesmo. E cada um, então, tipo assim, quando às vezes as pessoas me questionam assim, qual que é realmente o segredo, eu acho que todo dia a gente precisa se esforçar, sabe? Isso a gente tá lidando com nós mesmos todos os dias. Então, peraí, o que eu vou fazer hoje pro meu dia ser bom, né? Então, assim, uma boa leitura de manhã, confesso pra ti que eu não tinha o hábito da leitura. Hoje eu amo leitura. Oração, né? Então, assim, eu fazia minhas orações e tal, mas assim, de um jeito que eu vejo hoje, que eu consigo, eu digo que a oração, né, a fé, como muitas pessoas podem estar utilizando, é uma maneira de você se conectar contigo mesmo. Então, a oração nada mais é que uma conexão com as tuas crenças, com a tua fé, com o que tu acredita, porque realmente a nossa palavra, os nossos pensamentos, eles vão longe. Eles têm poder. Então, se tu pensar que realmente o teu dia não vai ser bom, não vai ser bom. Esquece que não vai ser bom, porque tu já disse que não vai ser bom. Teu cérebro já entendeu que não vai ser bom. Agora, quando a gente acorda e diz assim, não, hoje vai ser um dia maravilhoso, né? Então, tu começar a realmente fazer meio que uma meditação, sabe? Aquela coisa assim. E eu acho que, realmente, quando eu não consigo fazer isso, vou te ser bem sério, parece que o dia começa a dar tudo atravessado. E eu sou mega agitada, né? Daí tu imagina. Quando eu chego de manhã, eu vou lá, dou uma, né? Acordo de boa, mas o meu de boa, tipo, é meia horinha, não é aquela coisa a manhã toda. Sim. Mas isso faz toda a diferença, sabe? Muita diferença. E aí, todas essas tuas experiências, tu resolve trazer pra dentro da Casa Cor com o ambiente Bold Rosa. Faz todo sentido, né? Então... E como é que te deu esse insight, assim? Claro, a gente tá em outubro, coincidiu o mês, mas em que momento tu achou assim, eu vou colocar aquele ponto de cor no meio da mostra? Meu marido falou pra mim bem o seguinte, ele é assim pra mim, 2 vezes, né, tive 2 cânceres, ele é assim pra mim, Ju, faz sentido a tua vida? Tá tudo certo? É isso que tu deseja? Eu assim, faz. Eu assim, então... Se for para ti ser arquiteta, que tu seja arquiteta do que tu realmente acredita. Porque se não for do que tu acredita, se tu não quiser trabalhar bem com essas palavras, tudo depois que tu passou, não precisa. Ele vem assim pra mim, seja feliz. Isso foi um pontapé. Porque eu pensei comigo assim, não. Foi uma virada de chave, eu vou te confessar que pra mim, como arquiteta, foi uma virada de chave em que sentido? Porque às vezes a gente se molda pelo mercado. A gente se molda pelo que o mercado vai te direcionando. Só que eu acho que as grandes mudanças, elas acontecem em momentos de que tu te questiona, né? E geralmente quando é que tu te questiona? Em momentos como esse. Momentos que de superação, de dificuldades. E eu me questionei assim, será que eu tô fazendo a arquitetura que eu sempre sonhei, da forma que eu sempre quis? Será que a minha arquitetura realmente está ajudando as pessoas? Ou está sendo só uma arquitetura para mostrar que é bonito? Não, eu quero contar histórias. E quero contar grandes histórias. Então, pensando nisso, veio a oportunidade da Casa Cor. Sem saber do infinito particular, eu cheguei para minha equipe e falei o seguinte, porque sempre é um tema a Casa Cor, né? Casa Cor, ela tem sempre temas. E eu assim, a gente só vai pra Casa Cor se fizer sentido para nós estar na Casa Cor. E daí eles assim, não, a gente também acha. Então, assim, eles super, né, sempre o nosso time é bem engajado. E eu assim, então, nós vamos pra Casa Cor, mas nós vamos levar o Bold Rosa pra Casa Cor. Não sabia tema, não sabia nada. Daí eu assim, por quê? Porque eu acho que nós, como profissionais, a gente precisa contar a história do Bold Rosa. Quem é o Bold Rosa? O Bold Rosa não é Juliano, mas o Bold Rosa é muita coisa envolvida, são muitas pessoas. E isso levanta uma bandeira de a gente poder ajudar. Olha a quantidade de pessoas que vão estar passando por lá. Eu tenho certeza que a gente vai poder contar uma história muito bacana. Beleza, passou aí, não tinha projeto, não tinha nada. Eu só falei assim, não, a gente vai levar o Bold Rosa. E daí no dia que eu tava na reunião da Casa Cor, que ia ser eles iam mostrar o tema, né? Infinito particular. Eu assim, é isso aí. Eu assim, ó, Deus sempre me ajuda. Ele tá sempre comigo. Ele parece que ele faz as coisas já programado. E quando veio o tema do infinito particular, eu assim, não, então agora vai ser o momento de a gente trazer o Bold Rosa
para o nosso mundo da arquitetura e a gente contar realmente grandes histórias através do nosso infinito particular, né? Mas o teu ambiente ele também ele revela um processo diferente, né? Ele não é só, tem todo o conceito, toda a tua história, tem um pouquinho da Ju em cada detalhe, no espaço para tomar taça de vinho enquanto se maquia, tem tudo isso. Mas ele também ele propõe um novo modelo arquitetônico, né? Conta um pouco pra gente. Então, porque como hoje a Chay mora em Florianópolis. Mas pode ser que a Chay daqui a pouco não faça mais sentido morar em Florianópolis ou morar na Serra, porque hoje o trabalho ele tá muito diferente, né? As pessoas não precisam mais estar fisicamente em todos os lugares, elas podem estar em vários lugares do mundo trabalhando. Então a arquitetura, quando ela pode se transportar de uma maneira que ela não gere resíduo, isso faz sentido. Então quando eu pensei assim, não, vou montar um espaço na Casa Cor, mas eu acho que aquilo ali se perder, não. Então, essa arquitetura é uma arquitetura modular, uma arquitetura que a gente chama de arquitetura nômade, onde você monta e desmonta e leva onde você quiser. No primeiro momento, eu comprei aquela estrutura para montar, eu vi essa possibilidade de mudanças. Não, então vamos usar isso aqui como escritório. Vou comprar essa construção, a gente vai botar na Casa Cor e depois nós vamos montar o escritório também. Fizemos essa análise. Só que o sucesso da casa está sendo tão grande, assim, a materialidade, a forma, que ela não vai ser mais escritório. Depois a gente vai montar o escritório de novo. E ela virou, na verdade, era um projeto que eu já tinha já há um tempo, tava já estudando ele, mas como muita coisa acontecendo, ele estava indo um pouco devagar, né? E era um projeto que eu já estava estudando em casas com experiência. Em trazer o consumidor, porque quem que nunca gostaria de viver uma experiência casa-cor? Diferente, fora, eu queria que as pessoas tivessem a experiência fora do mundo dela, fora da casa dela, que ela tivesse uma experiência mesmo, que ela sentisse assim, peraí, eu sinto tudo que está aqui na Casa Cor. Eu vou emergir naquele ambiente. Então, se iniciou agora, essa casa ela vai ser desmontada, vai ser a primeira casa de várias que nós vamos estar montando, que é justamente essas casas com experiências completamente fora do cenário que a maioria das pessoas acabam tendo em casa hoje. Se tu notar lá, nós fizemos os vidros coloridos, os vidros eles representam os vitrais das catedrais, por conta da espiritualidade e tudo mais. A gente tem uns painéis que eles se movem, então eles dão vários cenários durante o dia por conta da luz, da incidência. Então a gente quis que a casa mesmo ela tivesse essa mudança não de formato, mas essa mudança de atmosfera ao longo do dia por conta da iluminação, por conta do uso, assim. E a casa ela também tem vida, que você fez questão de trazer esse movimento ao longo da mostra, né? Então, em determinado momento, uma artista plástica trouxe as flores, fez toda essa renovação. Isso estava nos planos também? Estava. Na verdade, assim, a artista, eu queria trazer uma artista para junto com a gente. Só que na Casa Cor é muito natural, as coisas vão mudando, né? Não é que vão mudando, a gente vai, o negócio vai crescendo, vai vindo, peraí, mas assim, vai pesar. E daí quando a gente, eu assim, não, eu quero trazer uma artista, mulher, quero contar, e eu queria que ela contasse em formato de flores secas. Não, se notar lá, ela é toda parecendo assim umas flores secas. Porque as flores secas, elas representam muito esse momento da mulher no processo de cura, né? A gente não é mais a mesma. A flor, quando ela tá no seu auge da beleza, e só que depois que ela fica seca, ela continua sendo bela. Pode ser que ela não esteja no auge da beleza quando ela estava lá, né, sem estar desidratada, mas depois ela tem muita beleza com uma outra narrativa, vamos dizer assim, né? Então, se tu notar dentro da nossa mostra, da nossa casa, não tem flores naturais, todas as flores elas são secas, e essas flores secas elas mostram o novo desabrochar, né, da casa, o novo desabrochar da mulher quando ela passa por esse processo do Outubro Rosa, quando ela passa por esse processo de ressignificação, de força, de resiliência. Então a flor nada mais é contando essa história. Então a nossa casa ela iniciou ali em setembro, né, com a abertura da mostra, e depois no final do mês de setembro ela recebe a obra, a arte da artista Laís Odelli,
ficou maravilhosa. No primeiro momento, nós íamos trabalhar toda a parte de muro, e eu pensei, Laís, se nós trabalharmos no muro, porque depois a gente tem que devolver a obra como ela é inserida na casa, né? Vamos fazer na fachada. Daí, ai, Ju, na fachada, a ideia não era pra ter na fachada. Quando eu vi aquela porta rosa, aquela parede rosa, assim, não, essa obra ela tem que ter vida, ela tem que receber as nossas pessoas, os nossos convidados, os nossos visitantes. E daí colocamos ela na fachada. E assim, eu quero que ela fique eternizada nessas fachadas. Então essa arte, ela permanece na obra depois para as pessoas estarem aí conhecendo e tendo experiências da Casa Verde Rosa. E aí esse olhar, né, tu acabou de falar da folha seca, porque isso é também ter um olhar diferente para a vida, para a rotina, para tudo que está ao nosso redor. Porque geralmente as pessoas elas olham a flor enquanto ela não está seca, enquanto ela, né? E esse olhar diferenciado, ele também acabou te direcionando nos seus projetos, né, Ju? E isso também passou no teu processo da doença, da cura, que você ficou mais tempo dentro de casa e passou a olhar as coisas diferentes. Sim. Como é que foi isso e como é que você insere isso hoje com os teus clientes, nos teus projetos? Eu acho que é muito natural a gente falar na arquitetura que a casa tem que representar o cliente, mas quando chega na parte mesmo do desenhar e do tu criar aquilo ali para o cliente, tu tem que entrar muito na intimidade dele. Então tu precisa que as pessoas vejam em ti. Então eu vejo hoje, quando os clientes chegam até mim, eles não têm mais medo de falar realmente o que eles sentem. Porque eu acho que pela forma de eu ter exposto a minha vida, o meu momento de fragilidade, o meu momento de realmente fragilidade, né? Assim, que ninguém às vezes quer se mostrar na sua pior performance. Tu quer se mostrar na sua melhor fase, na sua melhor performance, né? Tanto profissional como estético. E eu tava ali, né? Ferrada, careca, de andador. Só que era a vida que eu tinha, era aquela. Então eu acho que essa naturalidade que as coisas aconteceram fez com que os meus clientes vissem em mim uma forma de eles se abrirem. Então eles não, tipo assim, depois eles dizem assim pra mim, nossa, quando eu falo, às vezes que eu tô estressada, eu lembro de ti, que isso não é estresse, pelo amor de Deus, a Ju lá, toda ferrada e não tá estressada, e por que nós vamos estar estressados, estresse, né, no dia? Então eu acho que essa forma de trazer essa coisa bem mesmo pessoal, familiar, eu acho que isso cada vez mais tem que representar o nosso cliente dentro da casa dele, né? Porque a nossa casa, por conta da pandemia também, teve a pandemia, que eu acabei ficando, né? Todo mundo ficou muito em casa. E no meu caso, ainda eu acabei tendo que me tratar de um câncer. E eu via a facilidade, às vezes, a dificuldade que eu tinha em certas coisas dentro da casa, porque a gente nunca pensa que vai acontecer algo. A gente acha que a gente é eterno. Então, daí eu assim, não, peraí, a casa ela tem que me representar nesse momento, ela tem que fazer sentido pra mim, só que ela tem que fazer sentido exclusivamente pra mim. Não precisa fazer sentido pra outras pessoas. Quem vive na casa tem que fazer sentido. Então, se o teu sonho é botar uma parede verde-limão, que é o sonho da vida, o arquiteto ele tem o papel de fazer com que aquela parede verde-limão fique linda, maravilhosa, como o cliente sempre sonhou. Então, eu acho que, claro, tem essa questão da estética, da moda. Só que a moda, ao mesmo tempo, ela é muito perigosa. Eu acho que a moda, ela lança uma tendência, uma mudança de mercado, que isso é natural, por uma conta questão de economia, de negócios. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu já tive várias situações de eu ir em casas para depois ter que arrumar. Porque o cliente chegava, a casa estava linda, né, projeto lindo, só que o cliente chegava e dizia para mim assim, ó, para, né, que eu tinha que fazer uma ressignificação, a gente chama de retrofit, às vezes, né, de fazer adaptações em lares já prontos, a gente faz muito isso no escritório. Ele disse para mim assim, ó, eu quero que tu deixe a casa com a minha cara. Daí eu assim, mas o que aqui nessa casa não te representa? Ele assim, ó, eu não me vejo aqui nessa casa. Ele assim, eu não me vejo nessa casa. Daí eu comecei a entender um pouquinho mais dele, né, mas porque a gente tem que ser bem psicóloga, né, Chay? Mas assim, ó, mas por que tu não me vê nessa casa? Então, o que eu entendi dele? Era um empresário super bem sucedido, onde ele estava no momento da vida dele, profissional, tudo mais. Só que ele era de uma família muito simples. Então, a casa, ela estava linda, estava maravilhosa, só que ele não sentia em casa porque ele não via a essência da casa da vida dele. Então, no sentido assim, ó, tinha muito mármore, muito dourado, estava elegantérrimo, estava muito bonito. A gente mudou a materialidade,
a casa continuou extremamente elegante, sofisticada, mas trouxemos mais para a vida dele. Então, peraí, onde é que tu morou? Como é que era a tua casa com a tua família? Então, ele morava no interior, tipo assim, tinha contato com a terra, com bicho, com árvore. Então, a gente trouxe essa naturalidade, que é uma coisa que está vindo muito agora, né? Esse uso da arquitetura com elementos mais naturais, representando mais o natural, o feito à mão. Então, a gente mudou, tiramos algumas coisas, mudamos alguns elementos, que ele assim pra mim, agora essa casa me representa, porque ele não se via naquela casa, porque eu acho que a gente carrega a nossa história, das nossas vivências. Você apaga o passado, né? Justamente, por mais que às vezes ele te constitui. Ele te constitui, ele faz parte de ti. Então eu acho que quando a gente chega no nosso lar, a gente tem que ver tudo que tá ali de uma forma que ela tá contando toda essa trajetória, sabe? Então eu acho que tipo, lá em casa, lá no meu escritório, escritório do meu marido, na verdade, tinha um escritório pra ele. E quando ele era criança, ele colecionava dinheirinhos, sabe? Que vinha nos chips, bolachinhos. Sim. E ele tinha um monte de selo. Eu peguei todos aqueles dinheirinhos, colei, fiz um painel e ao fundo das guitarras que ele toca, ao fundo das guitarras. Então, tipo assim, tudo ali representa a gente em casa. Nós temos uma foto no nosso corredor que a gente... Eu vim do interior, né? Eu sou de São Martinho, uma cidade de 4 mil habitantes. Eu tava criando meio das vacas, das galinhas. Eu tava contando uma história ontem para uns amigos que o meu avô era marvado, sabe? Ele tinha um monte de galinha e a gente entrava lá dentro daquele terreiro, que a gente chama, né? Tinha as árvores frutíferas assim, né? E a gente queria ir lá pegar. Só que o que acontecia? A gente estressava demais as galinhas. Elas ficavam estressadas e não botavam ovos. E daí meu avô, malandrinho, pegou e botou uns gansos dentro do terreiro. Menino, só não falou nada pra ninguém. Eu e meus primos fomos lá, né? Como todo dia. Menina, eu sei que levamos um corridão nos gansos. Um amigo meu levou até uma mordida aqui na bunda do ganso. Foi assim, foi uma história. Então, no meu corredor, só voltando, né? No meu corredor eu tenho tipo meio que uma rouparia, que eu trouxe toda uma fotografia, um baita painel assim com uma imagem bem legal. No apartamento já faz 12 anos que eu fiz. Só que quando eu olho aquilo ali ainda faz sentido pra mim. Que ele mostra toda uma naturalidade, uma fotografia de um primo do meu marido, que ele é veterinário, Juarez, que é um projeto incrível e fotografa várias coisas incríveis do Brasil. Foi uma foto do Pantanal. Até tive recente no Pantanal, me surpreendi, amiga. Que lugar incrível. Então eu acho que são coisas que a gente precisa entender, que podem ser pontuais dentro da casa, mas quando tu olha faz todo sentido. Então tem muita coisa que minha avó fez à mão, nas aulas dela de culinária, sabe? Coisas que a minha sogra. Então eu acho que não tem esse negócio de moda, sabe? Eu acho que a moda, ela é muito... Ela, claro, ela tem que ser uma coisa bonita. A gente vai atrás de bons produtos, bons, né? Acabamentos legais. Só que não tem que fazer sentido para quem mora. Senão o papel do arquiteto ele se perde. Faz todo sentido. Exatamente. Ju, pra gente também não se alongar muito, né, eu queria te perguntar qual é a dica que você daria, qual é a lição que você daria, todo o nosso podcast foi uma lição de vida, né, mas se você pudesse dar um conselho, tanto para as mulheres quanto para os homens, qual seria o teu conselho de vida hoje? Eu vejo hoje, eu acho que tudo, na verdade, nós estamos aqui nesse plano de alguma maneira para se curar. Né? Então eu vejo que a vida ela é um hospital. Imagina que a Terra é um hospital, onde todas as pessoas elas vêm para cá para serem curadas. E nem quer dizer que às vezes você vai ser curado, mas você precisa entender que todo o processo de dificuldade que ele acontece na nossa vida é para nos curar de algo. Então hoje a Juliana de 10 anos atrás é completamente diferente. A vida ela tem um prazer diferente. E às vezes a gente acha assim, nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Não é por quê, é para que aconteceu isso. Então, assim, qualquer dificuldade que tenha, tudo na vida tem a beleza da dificuldade. Então, sempre vai ter os dois lados. Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender, que o equilíbrio que a gente busca nada mais é que está conciliando com o que é bom e o que é ruim. Mas o ruim, ele se transforma muito bom da maneira que tu tem essa perspectiva, né? Então eu penso assim, nunca por quê, mas para quê. Ju, obrigada. Obrigada. Muito obrigada por participares do nosso podcast.
por trazer mais um pouco da tua história, né? E principalmente, parabéns por abrir a tua história, por dividir, compartilhar e criar essa intimidade com as pessoas, assim, porque as pessoas conversando contigo, elas já se sentem parte de ti. E isso é muito, muito, muito legal. Então, parabéns pelas iniciativas, pelo projeto. E, mais uma vez, obrigada por ter participado. Obrigada. Esse é o nosso NCDcast. Novos episódios a cada 15 dias.